Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal pra gente falar sobre as duas cirurgias que o Walter Kahneman foi submetido. A gente tem que falar sobre um outro mistério / preocupação, que é a volta ou não do Gustavo Martins para o próximo jogo lá dia 20. Poxa, Bagé, mas hoje é dia 13, tem 7 dias. 7 dias passa muito rápido e a gente ainda tem uma dificuldade de zagueiros. Ah, e o Nathan Fernandes, ele recebeu uma outra sondagem de um outro clube do futebol europeu, mas é de novo algo que não chama atenção nem do jogador, nem do empresário, muito menos do Grêmio. Vamos falar sobre tudo isso, mas principalmente sobre as duas cirurgias do Kahneman, né? Já aproveita, te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque depois da vinheta a gente chega para atualizar. Nesse vídeo eu quero te falar das API. As API é o aplicativo que vai te ajudar a regularizar a situação do teu veículo. Não interessa se é carro, se é moto, se é ônibus, se é caminhão, vai aqui na descrição do vídeo, tu vai clicar no link e tu vai baixar gratuitamente o aplicativo das API. Perdeu o teu prazo de licenciamento, teu prazo de IPVA, tem alguma multa que tu não pagou, tu não sabe qual é a situação, o que tem de pendência. Bom, se tu tiver alguma pendência, tu pode usar o cupom BAGÉ20, porque daí tu consegue parcelar em até 12 vezes no teu cartão de crédito. E mais, tu ainda tem um abatimento de 20% das tuas taxas de cartão, né? Tem um desconto lá nas tuas taxas de cartão. Descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo das API e utiliza o cupom BAGÉ20. Bom, o Walter Kahneman foi para a cirurgia na quinta-feira da semana passada e só ontem se descobriu que, na verdade, ele não fez uma cirurgia, mas sim duas. O Kahneman operou a região do quadril e o Kahneman operou tornozelo, que já era um problema que vinha tendo o Kahneman. Hoje no futebol alegre do Grêmio a gente recupera muito dessas coisas, sabe? E eu acho que tem aí uma situação muito importante, galera, da gente entender o porquê que algumas coisas são estranhas no atual momento do Grêmio. E eu acho que isso se reflete também em campo. A gente está falando do Walter Kahneman, que é um dos principais jogadores da história do Grêmio. Para muitos, o Kahneman está na seleção de todos os tempos do Grêmio. Mas independentemente de entrar na seleção de todos os tempos, não, ele está entre os principais jogadores da história do Grêmio, né? Pela forma que ele se dedica, que ele deixa a vida em campo e tal. E o Kahneman, ele vinha sendo preservado de alguns jogos, chamava a atenção que o Kahneman tinha feito apenas metade dos jogos do Grêmio na temporada, e muito a gente colocava naquela situação, não, é porque ele tomou muito cartão, ele leva muito cartão, ele cumpre suspensão, esse é o problema do Kahneman. Não, tinha vários jogos que o Kahneman era preservado. Mas por que essa preservação? Quando chegou, eu lembro que essa entrevista do Antônio Brum, que eu vou citar agora, ela foi no dia 9 de outubro. O Grêmio jogou contra o Atlético Mineiro e ali se dizia o seguinte: teve um jogo, cara, tinha um jogo que logo na frente vinha o Grenal. E aí se falava que ali o Kahneman só não enfrentou o Atlético Mineiro porque o Kahneman ele já não tinha jogado contra o Fortaleza. Quando ele não jogou contra o Fortaleza, eu ouvi de uma pessoa, quando eu liguei para perguntar alguma coisa do Kahneman, o seguinte: não, Bagé, ele está sendo preservado porque ele está com dores musculares, porque se fosse o Grenal, por exemplo, ele já jogaria. E aí veio o jogo do Atlético, ele também não jogou. Aí o Renato foi perguntado na entrevista, o Renato disse que aquilo ali não era com ele, que parece que ele tinha sentido alguma lesão. Quando é perguntado o Antônio Brum, eu até vou ler exatamente para vocês aqui o que disse o Antônio Brum. Essa entrevista foi no dia 9 de outubro. Abre aspas para o Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio. Ele diz o seguinte: o Kahneman sentiu desconforto depois da última partida, realizou o exame de imagem, foi mais uma preservação do que uma lesão constatada, ou seja, não tinha lesão. A gente vai trabalhar forte para ter ele à disposição para o clássico, no caso o clássico Grenal. Bom, não era isso. E o principal, esta cirurgia, essa dupla cirurgia que o Kahneman foi submetido na quinta-feira da semana passada, e convenhamos, será que era muito difícil do Grêmio comunicar? Só, olha, comunicamos que o procedimento cirúrgico do Kahneman foi um sucesso, ele já aproveitou e fez também uma correção que ele precisava fazer no tornozelo. Pronto. Isso não é expor jogador. Isso é dar uma satisfação ao seu torcedor, dar uma satisfação ao seu associado. O clube de futebol confunde muito o que é público e o que é privado. Quando é para pedir venda de camisa, para o torcedor ir para o estádio, para vender modalidades associativas, o clube é público. Mas aí quando é para divulgar coisas do interesse da imprensa / do torcedor, porque a imprensa faz o papel de informar o torcedor, aí o clube passa a ser privado. A gente está falando do Kahneman. Mas o Kahneman não tinha só uma lesão no quadril. O Kahneman tinha uma lesão de tornozelo. Ou vocês vão me convencer que operaram o tornozelo, mas que ele não tinha lesão. Sabe, é uma conversa de maluco. Então, quando veio a história do Kahneman
com virose, e realmente ele foi afetado por uma virose, o Kahneman e a família dele, e eu trouxe essa informação. Depois a gente também conseguiu descobrir que, além da virose, ele estava já sendo preservado nesses jogos contra a Fortaleza, contra o Atlético Mineiro, contra o Inter, que ele não entrou em campo, ele também estava sendo preservado, porque ele não é que ele sentia dores musculares, ele sentia dores na região do quadril. Mas o fato dele fazer uma cirurgia dupla, dele fazer 2 cirurgias, e isso não ser comunicado para o torcedor de uma maneira transparente, isso é assustador. Tem um outro detalhe que está virando mistério. Tá? Ontem, no treinamento da representação do Grêmio, nós procuramos ali, que a gente tenta localizar pelas fotos e depois por fontes. Nas fotos não aparece o Pavão, nem tampouco o Gustavo Martins, que são jogadores que têm lesão e que a gente não sabe quando é que eles voltam. Só que no caso do Gustavo Martins, olha o que eu estou falando, o Kahneman está fora. O Jamerson tomou o 3º cartão amarelo. Tem um zagueiro titular no Grêmio hoje, Rodrigo Eli. Ah, mas pode jogar o Nathan Felipe. O Renato não escala porque não gosta dele. Ele está atrás do Rodrigo Caio e do Jeromel. E o Jeromel que a gente está falando não é mais o Jeromel de 16, ou 17, ou 18. É o Jeromel atual. E o Jeromel atual nos causa uma certa preocupação. Então, o Gustavo Martins passa a ser uma prioridade do Grêmio. E isso não é informado ao seu torcedor. Então era muito mais fácil de pegar essa gestão de crise e informar o torcedor. Não precisa dar detalhes. Mas informa o que está acontecendo. Abre treino para pelo menos a imprensa ter acesso e poder informar o torcedor. E o senhor ou a senhora aí do outro lado da tela que diz assim, a imprensa tem mais é que se ferrar, não tem que ter treino aberto. Sem a imprensa, como é que o senhor e a senhora saberiam qualquer coisa do Grêmio? Só no dia do Grêmio jogar. E muitas das coisas que estão erradas, elas só estão sendo apontadas justamente pela imprensa. E convenhamos, né? O Grêmio melhorou desde que os treinos foram fechados? Não. Para fechar esse vídeo, o Nathan Fernandes ele recebeu uma proposta, uma sondagem que poderia virar uma proposta de um clube da Europa. A informação é do César Fábio da Rádio Imortal, né? Na Grenal a gente não trabalha mais, da Rádio Imortal. E aí, a proposta é muito semelhante ao que já havia acontecido por um clube da Inglaterra há alguns meses. É uma proposta de empréstimo em que o clube assume o salário do Nathan Fernandes, não paga pelo empréstimo ao Grêmio e fica com direito de compra. Se ele for bem, depois o clube se compromete a comprar caso queira. Convenhamos, né? Não serve para isso, né? Se é para ter vitrine, que a vitrine dele seja o Grêmio, e até acredito que na ausência do Pavão pode jogar o Nathan Fernandes contra o Juventude. Mas esse tipo de negócio não serve, convenhamos. O Grêmio acabou de vender o Gustavinho, inclusive para o futebol inglês. Tu pode até questionar se o valor foi bom, se foi ruim, se ficou percentual, não foi. Mas empréstimo a custo zero, só o clube de lá pagando salário? Não, né? Aí é muito pouco para que o Grêmio precise nesse momento. Mas eu quero saber o que tu pensa sobre isso. Te surpreendeu? O Kahneman, ao invés de uma cirurgia, fez 2. E a gente acabou descobrindo quase uma semana depois, porque o Grêmio não falou nada. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.